Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marco Antônio Silvestre. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho, se torne membro, tá? Compartilhe com seus amigos, comente lá nos comentários, tire suas dúvidas, né? Nós temos muita história para contar, né? História do mundo, história geral, histórias de antiguidades, atualidades, história é conosco, tá? Segredos, mistérios da história, temos muita coisa a se falar, né? Hoje nós vamos tocar num assunto, né, que está em voga, né, um assunto que está aí, né, que nos pegou de surpresa, né? Donald Trump, ele diz que vai atacar o Irã, né? Vai atacar o Irã, e isso é meio preocupante, né? Para todo mundo, né? Isso afeta não só eles, mas afeta o mundo todo, não é? Então prepara seu café, prepara seu suco, prepara aí sua água, pega seu caderno, pega sua caneta e vamos que vamos, tá? Né? Há uma possível guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Isso começou, e por que ainda acontece, né? Como começou e por que isso ainda acontece, né? Quando a gente vê notícias falando em guerra entre Estados Unidos e Irã, parece algo recente, né? Mas na verdade esse conflito é uma panela de pressão antiga, né? Que vem sendo aquecida há mais de 70 anos. Para entender, precisamos voltar no tempo, tá? Nós vamos voltar no tempo. Nos anos de 1950, o Irã tinha um primeiro-ministro chamado Mohammad Mossadegh, né? Ele tomou uma decisão ousada, nacionalizou o petróleo do país, tá? Até então, quem mandava no petróleo iraniano eram empresas estrangeiras, principalmente britânicas, ou seja, o petróleo estava no solo iraniano, mas o lucro ia para fora, né? Mossadegh disse: o petróleo é nosso, né? A população apoiou, mas Estados Unidos e Reino Unido não gostaram nem um pouco, né? Eles tinham medo de duas coisas: perder dinheiro, né? Primeiro, perder dinheiro. Segundo, o Irã se aproximar da União Soviética, que na época era da Guerra Fria, né? Então, em 1953, a CIA ajudou a organizar um golpe de Estado. Mossadegh foi derrubado e o Shah, rei Reza Pahlavi, voltou ao poder com o apoio dos Estados Unidos. O resultado: o povo iraniano passou a enxergar os Estados Unidos não como um amigo, mas como um país que interfere e escolhe quem governa ali. Esse foi o primeiro tijolo do muro da desconfiança, né? A Revolução Islâmica em 1979, o rompimento total. O Shah governou por décadas, modernizando o país, mas com forte repressão política. Prendia opositores, censurava a imprensa. Isso era visto como governante imposto pelo Ocidente. Em 1979, aconteceu a grande virada, né? Um líder religioso chamado Ayatollah Khomeini liderou uma revolução popular. O povo derrubou o Shah e criou a República Islâmica do Irã. Agora o país deixou de ser aliado dos Estados Unidos e virou opositor declarado. Pouco depois veio o episódio que queimou de vez a relação: as crises dos reféns. Estudantes iranianos invadiram embaixadas americanas em Teherã e fizeram 52 americanos reféns por 444 dias. Mas os Estados Unidos para os Estados Unidos foi uma humilhação total, né? E uma humilhação mundial.
né? Para muitos iranianos foi resposta ao golpe de 1953. A partir daí os países viraram inimigos oficiais, né? É, 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 décadas de tensão indireta. Só um minuto, pessoal. Décadas de tensão indireta. Depois disso não houve guerra direta, mas houve uma guerra fria entre eles, né? Os Estados Unidos passaram a aplicar sanções econômicas, tentar enfraquecer o governo iraniano, apoiar rivais no Irã, no Oriente Médio. O Irã passou a apoiar grupos armados contra aliados dos Estados Unidos, fortalecer influências na região. Ou seja, eles brigam sem lutar cara a cara. E como dois vizinhos que nunca se enfrentaram na rua, mas vivem mandando gente riscar o carro do outro. É engraçado, né? É como dois vizinhos que nunca se enfrentaram na rua, mas vivem mandando gente riscar um carro do outro. Quer dizer, eles não se enfrentam o cara a cara, eles só mandam os outros brigar por eles, né? A guerra foi sempre assim, né? Tem uma música do Legião Urbana, do Renato Russo, que diz, né? Mais uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão, né? Mas a guerra gera emprego e aumenta a produção. Ele diz que o senhor da guerra não gosta de criança, né? Não gosta dos soldados, manda os soldados lá para morrer, né? Então, generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa, né? Dando ordens, né? Não sai para batalha, não sai para lutar, né? Napoleão foi um cara que saiu para lutar, saiu na guerra, né? Nós estudamos sobre Napoleão, mas esses caras aí não saem não, eles só ficam dando ordens, né? A questão nuclear, né? O grande medo mundial. Nos anos 2000 surgiu o maior problema moderno. O Irã começou a enriquecer o urânio. Esse material pode ser usado para energia nuclear ou para bomba atômica. O país afirma que é só para energia. Os Estados Unidos e aliados dizem que pode virar arma nuclear. Para quê? Então para que isso preocupa tanto, né? Por que isso preocupa tanto, né? Por que mudaria o equilíbrio do Oriente Médio? Se o Irã tivesse bomba atômica, seus rivais como Israel e a Arábia Saudita poderiam iniciar uma corrida nuclear. O mundo inteiro teme isso. O acordo nuclear de 2015, né? Depois de anos de tensão, surgiu um acordo histórico. O Irã aceitou limitar seu programa nuclear. Em troca, os Estados Unidos retirariam sanções econômicas. Parecia o início da paz, né? Parecia o início da paz, mas em 2018 o governo americano saiu do acordo e voltou a aplicar as sanções econômicas, né? As sanções duríssimas, né? A economia iraniana sofreu muito. O país passou a reagir aumentando novamente seu programa nuclear. A panela de pressão voltou ao fogo alto, né? O momento mais perigoso foi em 2020. Em janeiro de 2020, os Estados Unidos mataram um dos principais generais iranianos, Qasem Soleimani, em um ataque com drone no Iraque. Para os Estados Unidos, ele organizava ataques contra americanos. Para o Irã, foi um assassinato de um herói nacional. Vocês assistiram essas reportagens, né? O mundo prendeu a respiração, parecia o início de uma guerra. O Irã respondeu lançando mísseis contra bases americanas, mas evitou matar soldados diretamente, ou seja, resposta forte, mas calculada para não virar uma guerra total. E por que a guerra pode acontecer hoje? Essa é a pergunta. Por que ela pode acontecer hoje? Atualmente a tensão cresce por 3 motivos principais: influência regional. O Irã apoia grupos em vários países do Oriente Médio. Os Estados Unidos apoia países rivais,
né? Sempre que um grupo ataca o outro, a tensão sobe, né? Segundo o programa nuclear, quanto mais o Irã enriquece urânio, mais os Estados Unidos e aliados temem uma bomba. Se acharem que a bomba está próxima, podem atacar primeiro. Terceiro, erro de cálculo. O maior perigo não é uma decisão planejada, é acidente, né? Um ataque inteiro, uma base atingida ou muitos mortos pode obrigar resposta direta. Guerras grandes muitas vezes começam assim, sem ninguém querer de verdade. Então, por que nenhum dos dois quer guerra total? Apesar de ameaças, os dois lados evitam guerra aberta, porque seria devastadora. O Irã fecharia rotas de petróleo do mundo, preços disparariam, né? A economia global entraria em crise, milhares de mortes. Os Estados Unidos venceriam militarmente, mas pagariam um preço altíssimo, político e econômico. O Irã perderia muito mais em destruição. Então eles vivem num estranho equilíbrio, né? Hostilidade constante sem batalha direta, uma espécie de quase guerra permanente, tá? Então, só para concluir, tá? A possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã não nasceu de um evento recente. Ela começou com interferência política em 1953, virou ódio aberto em 1979. Guarde as datas, tá? As datas são importantes. E continua hoje por disputa de poder, influência e medo nuclear. Não é uma luta por território, é uma luta, é uma disputa por respeito, segurança e influência no mundo. Por isso o conflito nunca termina completamente, mas também nunca explode de vez. E é como uma fogueira que nunca apaga, apenas muda de tamanho conforme o vento da política sopra. E você vê que as guerras elas não terminam, né, cara? É uma guerra atrás da outra, o mundo vive em guerra, né? Na verdade, não teve paz, né? Teve um limite de paz agora, né? Mas o mundo vive em guerra, né? Vive em guerra, né? O Brasil ele não se envolve muito, né? Nós vivemos num país até em paz, mas o mundo vive em guerra. Sempre que existiu o mundo, o Brasil sempre teve guerra, desde Nimrod, né? Desde Nimrod lá na Mesopotâmia, desde lá já veio vindo guerras, pessoas, desde Caim e Abel, desde que Caim matou Abel, né? Começou o homem lutando contra o homem, né? Ninguém está satisfeito, né? Um quer matar o outro, ninguém concorda um com o outro, não quer paz, não quer viver em paz. E nós, meros mortais, estamos diante de tudo isso, né? Correndo riscos, né? Então, essa é um estudo, uma amostra daquilo que é o conflito, né? Como começou, por que começou e que ponto está, tá bom? Então aprenda, né? Não só ouça a reportagem, porque a reportagem ela não te ensina a história, né? Ela conta o que está acontecendo. Então, história você aprende com o professor de história, tá bom? Fica conosco, não esquece de curtir, como eu disse, curte o canal, se inscreve, seja membro e bora que bora. Até o próximo vídeo.